Márcia Ramos. Hoje aqui, ó, a presença da professora, olha só, Tainá, professora de espanhol, né? E aí, meus amores, como é que vocês estão? A saudade é tão grande que eu não resisti, né, amadinha? Eu vim aqui para ver vocês um pouquinho. É isso aí. A nossa aula é a aula 51.1, que falará sobre a regência de alguns verbos. Vamos lá? Simbora. Então, aqui nós temos os seguintes verbos, né? Ensinar, agradar, aspirar, assistir, atender, chamar e entre outros. Então, amadinho, a gente sempre tem aquela dificuldade, né, na hora da fala, e às vezes a gente emprega uma preposição, né? Fazendo desvio da preposição. Olha aqui, amado, o que nós vamos fazer, né, Tainá? Regência. E você, amadinho, você sabe o que é uma regência? E aí, vocês sabem o que é uma regência? Às vezes a gente fica com aquela dúvida, será que eu estou conjugando o verbo corretamente? Será que eu estou falando correto? E aí, amadinha? E aí vem aquele... E quando o verbo apresenta mais de uma regência? E aí? Vários significados. Você vai prestar atenção no sentido do verbo, como que ele está empregado. No caso, o verbo ir, por exemplo, a gente sempre fala assim, às vezes no dia a dia, como diz assim, escapole. Escapole, olha o verbo que eu usei aqui. Então, aí você fala, ai, professora, posso ir no banheiro? No. O que é o no, né, Madia? Em mais o. Só que você tem que lembrar, da aula de português, que o verbo ir, ele vai pedir, eu falo assim, pedir a preposição a. Então, não é a preposição em, sim a preposição a. Então, esse cuidado aqui... Porque quem vai a algum lugar e não em algum lugar. Exatamente. Olha só aqui, né, no cenário, que lindo, combinando com a nossa vestimenta, né, o nosso traje aqui, rosa. Ó, a companheira também aqui, ó, com pink. E nem combinamos, não, hein, gente? Então, vou trazer aqui para vocês o seguinte, ó. O que é regência? Nós aqui, ó, nós estamos regendo uma aula. Nós estamos no comando. Então, você vai prestar, se fala da regência verbal, quem que vai estar no comando, amado? O verbo. Exatamente. Então, olha só, o que diz aqui? Eu vou sair um pouquinho da frente. Tá conseguindo, Tainá? Aí. Dá uma lida aí para eles, por favor. A regência verbal estuda a relação que se estabelece entre os verbos e os termos que os complementam, objetos diretos, objetos indiretos ou os caracterizam, que são os adjuntos e os advérbios. Exatamente. Então, você já tem alguns verbos e vocês perceberam que alguns vêm com preposição e outros sem preposição. Por exemplo, se eu tenho um verbo gostar, é com preposição ou sem preposição? E aí? Vamos formar uma oração então, né? Gosto de banana. Olha só, o verbo gostar, ó, já pede, né, a preposição de. E agora, mais outra para ele, o verbo assistir. Eu assistir, tem mais de uma regência, sabe, Tainá? Porque o assistir, ele pode ser de ver, presenciar, de socorrer, né? Isso. Auxiliar e de residir, morar, depende desse sentido. Aí, se eu tenho o verbo assistir no sentido, né, de residir, qual é a preposição que ele vai pedir? Ó, assistia em São Paulo, quer dizer, morava, residia em São Paulo. Assisto em Porto Velho, aí, ó, no sentido de morar, tá bom, amadinho? Aí você tem assistir de ver, assistir a uma novela, olha só, assistir a uma novela, a uma série, ao jogo, ao filme. Aí você já vê, eita, então você tá o quê? Vendo, né?
Então, vamos lá. O médico assistiu o doente. Então, ele socorreu o doente. Tá certo? Então, vamos dar continuidade aqui e vamos começar pelos verbos. De olho na tela. Chegar. O verbo chegar, ele é regido pela preposição a. Exemplo, chegamos ao local indicado no mapa. Essa é uma forma padrão. Então, amadinho, quando você usar o verbo chegar, cheguei ao escritório, cheguei à minha casa. Então, sempre é assim. Mas no dia a dia, no coloquial, o que, é que a gente usa? Qual a preposição? Que é a preposição em. Então, fiquem, amadinho, fiquem ligados. Então, atenção! É comum nós observarmos que o uso da preposição em nas conversas informais, cujo estilo ele é coloquial. No caso, assim, cheguei em casa. Olha só aqui, olha só. Chegamos no local indicado no mapa. Então, essa aqui é uma linguagem coloquial do dia a dia. Mas se você for passar para o papel, tem que usar a linguagem padrão, a norma culta. Isso, chegamos ao local indicado no mapa. Exatamente. Vamos lá então agora com o verbo ensinar. Ensiná-los ou ensinar-lhes? Vocês sabem a diferença? Olha só, vai depender do que, né? Do contexto da hora que for usado, não é mesmo? Isso. Então, dos dois sentidos são mais comuns, tá certo? Ensinar a alguém que eu devia ensiná-los a resolver pequenas equações. Nota-se que nesse sentido a presença da preposição a seguida de um verbo a presença da preposição a seguida de um verbo no infinitivo. Exatamente. Qual é o verbo que está no infinitivo, né? O verbo ensinar. Opa! Esqueci aqui, amadinha, de colocar a canetinha. Tá certo? Mas relaxa, vamos lá. Então aqui o verbo ensinar, né? No infinitivo. Mas você já sabe da questão da colocação do pronome, né? Aí você tem aquele sentido. Se o verbo está no infinitivo, logo em seguida vem o pronome ou, né? Então o que vai acontecer? O pronome átono, lá do oblíquo, amado, lembrado? Meter-se, nos, vos, o, ale, entenderam? Fazendo parte do complemento verbal, o que vai acontecer? Não vai ficar ensinar-os, vai ficar ensinar-los, certo? E aí tá no infinitivo. Agora, ensinar alguém, alguém, o que vai acontecer? Ó, devia ensinar-lhes boa maneira. Ensinar quem? A eles. As pessoas. Então, esse lhes aqui, você já sabe, né? Que é ensinar a alguém. Beleza? Então, vamos lá, dando continuidade. Nas locuções verbais, em que ensinar é o verbo principal, vale a mesma orientação. O que tentamos ensinar-lhes foi que deviam se manter unidos. É isso aí. Então, o sentido aqui é de ensinar algo, né? Que mantivesse unidos. Então, quando eu ensinar algo, coisa, preste atenção, né? Se for alguém, vai substituir por lhe. Mas se for coisa, vai ser o, ou a, os ou as. Beleza? Em uma última análise, é sempre o sentido do que se quer dizer que define a forma linguística a ser empregada, como a Madinha acabou de falar. Exatamente. Agora, vamos agora para o verbo agradar. Também apresenta a regência aqui. Nessa questão da regência, é necessário, você, amadinho, né, Tainá, a gente lembrar da transitividade verbal, tá? Saber se o verbo é transitivo direto, se é verbo transitivo indireto. Aí você vem a pergunta, mas o que é verbo transitivo? Né? O que é verbo transitivo? Mas eles são os melhores, Marcinha. Então eles sabem, não sabem não? Eu já ouvi alguém por aí já respondendo. Ai, que ótimo! Uma voz do além falou bem assim, Amadinha,
O verbo transitivo é aquele que vai precisar de um complemento, que ele sozinho não é capaz de transmitir a mensagem. Gente, que show, né, Tainá? Exatamente, é assim mesmo. Cada um já construiu o seu conceito do verbo, né? Então, se o verbo transitivo pede um complemento sem preposição, ele vai ser transitivo direto. Se o verbo pede um complemento, mas com auxílio de preposição, vai ser transitivo indireto. Além do verbo transitivo, temos também o verbo intransitivo, que ele sozinho, amado, já passa a mensagem. Entendeu? Ele é completo. O que pode acontecer com o verbo intransitivo? Pode aparecer um adjunto, né? Um adjunto adverbial. É aquele que vai dar ideia de uma circunstância. Que circunstância é essa? Que pode ser de tempo, de lugar, de companhia, de modo. Tá certo? Então, vamos dar sequência aqui com o verbo agradar. Vamos lá. Então, aqui na tela nós temos o seguinte, ó. O agradar, ele vai ser transitivo direto. Opa, transitivo direto, você já sabe que ele não vem acompanhado de preposição. Então, no sentido de fazer carinho, preste atenção, amadinho, acariciar, ele vai ser verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, é sem preposição. Olha só, amado, até que a letra melhorou. Vamos aos exemplos aqui, ó. Sempre agrada o filho quando o vê. Ó, sempre agrada quem? Olha a pergunta. O filho, né? Sempre o agrada quando o vê. Beleza? Vamos ver o outro exemplo. Nós temos aqui. Cláudia não perde a oportunidade de agradar o gato. Ó, de fazer carinho, de acariciar. Cláudia não perde a oportunidade de agradá-lo. Macete, ó. Ó, os pronomes oblíquos átonos, ó. O, a, os, me, te, sempre serão objeto direto. Tá bom? Então, vamos dar sequência aqui. O agradar enquanto transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. No sentido de causar agrado a, satisfazer, ser agradável. Ele vai regir complemento introduzido pela preposição a. Aí sim, a gente viu que o verbo transitivo direto não pede preposição e o intransitivo ele vai, o verbo transitivo indireto, ele vai pedir a preposição a. Sim. Muito bem, mas preste atenção, o agradar só no sentido de causar agrado e satisfazer, tá bom? Ser agradável a, beleza? Olha só, o cantor não agradou aos presentes. Então aqui você vê, né, você está visualizando a preposição a. Aqui eu tenho a preposição, mais o artigo os, que é o artigo definido, beleza? A palavra presente é nome, então este aqui é o nome o quê? Masculino, então usou o artigo os. E usando o pronome, o que vai acontecer? O cantor não lhes agradou, beleza? Esse lhes sempre terá a função de objeto indireto. Aspirar o ar e aspirar ao sucesso. Observe bem esta imagem aqui, ó. Só olhando para esta figura, vamos ficar aqui, a figura vai ficar no fundo aí, ó, amadinhos, lá, olha só. Aspirar o ar. Aqui. Viu só? Tô aspirando. E a segunda é aspirar ao sucesso. Então, quando a gente fala aspirar o ar, o que a gente está fazendo aqui, ó? Entendeu? Tá absorvendo, né? O ar tá respirando, fazendo aquela respiração. Tá certo? Então, Exato. quando ele está nesse sentido de respirar, ele vai ser verbo transitivo direto. Não vai precisar de preposição, tá bom? Mas se muda o contexto, aspirar ao sucesso, desejar
né, o sucesso, desejo, então, ambição, vamos colocar ambição, né, se desejar algo, né? Então, amadinho, já muda o sentido de aspirar, é de conseguir algo, almejar algo. Então, esse aspirar aí é de almejar, tá? E aí ele vai pedir a preposição a. Por isso que aqui na frase que você tá vendo aqui, o rapaz tá subindo a escada. Aqui, ó. Então, Opa, ó, aqui. ele quer crescer, vamos lá, na vida profissional, assim como vocês aí, tá certo? Então, todos vocês estão aspirando ao sucesso. Vamos lá, dando continuidade aqui, amadinho, para mais exemplo para vocês. Então, aspirar transitivo direto no sentido de sorver, inspirar o ar, inalar no sentido de cheirar, né? Já tá repetindo de novo, sorver, né? Isso. Ó, então usa-se que sem preposição, porque falou que é verbo transitivo direto. Então, aqui no exemplo nós temos, aspirava o suave aroma. Olha só, cheirava, né? Inalava. E o outro? Aspirou o ar puro da manhã. Exatamente, é o mesmo sentido. Então, verbo transitivo direto no sentido de inspirar, inalar, cheirar, verbo transitivo direto. Aspirar no sentido de quê? De desejar, ter desejo, com ambição, né? Olha só, almejar, ele vai ser verbo transitivo indireto. Então, se é verbo transitivo indireto, Tainá, ele vai, claro e evidentemente, pedir o seu acompanhamento, a sua preposição. E a preposição exigida é a preposição a. Viu só? Ele era a vida, ou melhor, esta era a vida a que aspirava, a que desejava. Beleza? Vamos ver essa observação aqui, ó. Como objeto indireto, o verbo aspirar não é pessoa, mas coisa. Não se usa as formas pronominais ato, não. Lê e leis. Então, e sim que você vai usar as formas tônicas, a ele, ou a eles, ou a elas, tá certo? Isso. Aspiravam uma existência melhor. Aspiravam a ela, tá? Relacionada ao quê? Porque não é pessoa. Se for pessoa, seria lhe, como já foi dito anteriormente. Vamos lá, então. Agora o verbo assistir, que lembra lá no início, a gente começou conversando com o verbo assistir, né? O verbo assistir, amados, ó, transitivo direto no sentido de ajudar, prestar assistência e auxiliar. Transitivo direto já sabe que é sem preposição. Isso, as empresas de saúde negam-se a assistir os idosos. É, prestar assistência, né? Ajudar, tá certo? Então, as empresas de saúde negam-se a assisti-los, ó. Tanto que eu já falei, quando terminar em los é objeto direto. Vamos lá. Assistir, quando ele vai ser transitivo indireto, vai ser no sentido de ver, presenciar, estar presente, caber, pertencer. Então, vamos ao exemplo aqui, ó. Assistimos ao documentário, ó. Não assisti às últimas sessões. Essa lei assiste ao inquilino. Cabe ao inquilino. Então, amadinho, você observa aqui, ó. Na primeira, assistir aqui, ó. Ao documentário. É ver, presenciar. A preposição, né? Mais o artigo. E aqui, não assisti às últimas sessões. Vamos voltar lá. Relembrar da crase, né? Então, aqui o assistir, ele pede a preposição a. E aqui, ó, a, mas também mais o artigo, né? A preposição mais. Não vogais e dente, então acento indicativo de crase, né? E aqui, como é uma palavra masculina, fica ao, tanto na primeira quanto na segunda. Observação, amadinha, no sentido de morar, residir, o verbo assistir, ele é intransitivo, sendo acompanhado de um adjunto adverbial de lugar, introduzido pela preposição em. Exatamente, como a gente já falou aqui.
assistimos em Porto Velho, que residimos em Porto Velho. E aqui, ó, assistimos numa conturbada cidade. A mesma coisa que eu colocasse assim, em mais uma. Entenderam? Por isso que está aqui? Numa. E ainda temos o assistir no sentido de prestar assistência, ajudar, socorrer. Esse nós vamos usar sem preposição. Por quê? Porque ele é verbo transitivo direto. O técnico assistia os jogadores, ó, novatos. Ouviu? Ajudava, prestava assistência, né? Quando você chega lá, não tá muito enturmado, vai lá, Amadinho, você consegue, dando naquele apoio. Então, esse aqui, né, Marcinha, ele poderia até ser parecido com o outro, mas nós temos que saber do contexto. Exato. Ele não estava assistindo, vendo, só olhando os jogadores. Ele estava ajudando os jogadores. Exatamente. Agora, no sentido de ver, presenciar, vai exigir o quê? Preposição a. E se exige a preposição a, vai ser verbo transitivo indireto. Então, olha só, quem já foi ao show aqui, ó? Não assistimos ao show. Beleza? Então, aí, você já sabe, ver, presenciar, verbo transitivo direto e exige a preposição a. Agora, o atender. Nós temos aqui, ó, atender ou atender ou atender ao. As duas formas, elas estão corretas. Pode ser dito atender o telefone e atender o cliente, bem como atender ao telefone e atender ao cliente, sendo assim facultativo o uso da preposição a. Então, se você pode usar as duas formas que estão corretíssimas. Contudo, uma preferência para regência, com preposição quando vai indicar uma coisa e para regência sem preposição quando vai indicar uma pessoa. É isso aí. Agora nós temos aqui o atender, né, dando sequência, verbo transitivo e direto, no caso no sentido de servir. Então, se servir vai ser com preposição. Então, a garçonete não atendeu aos rapazes, ou seja, não serviu, né? Isso. Aí vamos aceitar, no sentido de aceitar. Presta atenção aqui, vai ser verbo transitivo direto, sem uso de preposição, amadinhos. Ó, a garota não atendeu o pedido de casamento. Não atendeu o quê? O pedido. Então, não aceitou o pedido. Beleza? Então, fique atento a isso. A regência do verbo atender, ela pode ser feita com ou sem a presença da preposição a, estando as duas formas corretas. Atender a alguma coisa, que seria atender ao telefone, atender ao pedido, atender ao chamamento, atender à solicitação, atender às chamadas e atender às ordens. E atender alguém. Exatamente, como aqui, atender o cliente, atender o paciente, atender o presidente, atender a criança, atender a aluna, atender a diretora. Muito bem. Agora aqui tem atender ao, verbo transitivo indireto. Olha só, já tem a preposição ali, ó. Então, preposição liga o verbo ao seu complemento indireto. Aqui nós temos a contração. Preposição a, mais artigo definido o. Atender a, olha só, preste atenção que ela aqui está com acento indicativo de crase, né? Que é o acento grave. Antes de substantivos femininos, atender ao senhor, atender a senhora. Olha só o macete, ao, se for no masculino, automaticamente terá crase no feminino. A contração ao é substituída pela preposição a, aqui sem acento, né? Mais o artigo definido feminino. Beleza? Vogais idênticas. Houve o quê? Uma fusão, uma crase. Exemplos de como atender ao. Você pode atender, por favor, ao telefone?
Ainda não sei se vou atender ao seu pedido. O médico se recusou a atender ao paciente e, com crase, o aluno não atendeu à ordem dada pela professora. Muito bem. Regência do verbo chamar. Quase que não sai regência agora. Regência do verbo chamar. O verbo chamar pode assumir diferentes sentidos, que determinam o tipo de regência que ele pode apresentar. Então, vamos aqui ao exemplo. Ó. Ela chamou pelo professor quando estava com dúvida. Olha só, chamou pelo. Olha, já mudou aqui a preposição, ó. O verbo chamar é transitivo e direto. Tem, porque está no sentido de recorrer, viu só? E pede objeto indireto. Aí você fala assim, professora, eu não estou vendo a preposição. Aqui, Amadinho, olha só, o pelo, ó. Isso. Pô. Mas então poderia ser o pé, né? Antigamente que tinha essa preposição isso. per, né? Mas o o e deu a contração. Observando os enunciados abaixo, nós temos dois aqui. Da primeira, ó. Ele disse que chamaria a polícia para a proteção dos torcedores. A professora chamou-lhe de inteligente. Lembrando que esse lhe sempre vai ser o quê? O complemento que vem acompanhado da preposição. Se usou o lhe, já sabe que é verbo transitivo indireto. As orações elas vão apresentar o mesmo verbo com significado diferente. Por isso, ela vai pedir complementos também diferentes. No primeiro exemplo, o verbo chamar, ele é um verbo transitivo direto. Então, ele vai ter um sentido de convocar, mandar vir. E necessita de um objeto direto que vai complementá-lo. No caso ali, ó, chamaria quem? A polícia. Então, tá completando esse azinho aqui, ó, é só artigo, tá bom? Não é a preposição. No segundo... Você pode ficar à vontade, Amanda. Na segunda frase, o verbo já é o oposto. Ele é um verbo transitivo indireto. Ele vai possuir o significado de qualificar. E ele necessita de um objeto indireto e um predicativo para complementar o seu sentido. Exatamente. Aí no caso, lhe, né? Lembra que eu falei que o pronome, né? Oblíquo, ato, não lhe, sempre vai ter função de objeto indireto. Aí qual é o complemento aí do predicativo? De inteligente, tá? Que vai ser predicativo do objeto indireto. Isso. Beleza? Vamos lá então. Diante dessas análises, nós podemos inferir que o contexto no qual se insere determinará o quê? A regência do verbo chamar. Quando o verbo chamar possui o sentido de fazer vir, convocar, ele vai ser o quê? Transitivo direto. E por isso nós vamos usar um objeto direto. Ó, tocou a campainha chamando o síndico. Aí o B temos aqui, quando o verbo chamar possui sentido de invocar, já sabe que vai ser transitivo e direto. E é claro que o objeto vai ser indireto, beleza? Encabeçado, olha só, encabeçado pela preposição por, chamaram pelo diretor. Isso. Mas aqui com o verbo chamar, nós temos aqui, ó, possuindo o sentido de qualificar, apelidar, dar nome. O que vai acontecer, ó? Com objeto direto mais predicativo. O que nós temos? Chamei-o mentiroso. Lembra do o? Função de objeto direto. E esse daqui vai ser predicativo do objeto direto, que é mentiroso. Alguém, tá certo? Objeto direto mais predicativo com a preposição de. Ó, chamaram-na de Florzinha. Viu só aí, ó? Chamaram-na. Lembra lá daquela regrinha? Terminou, ó, em M, né? O que vai acontecer com o pronome? Vai transformar em na. Beleza? Com objeto indireto predicativo, o que nós temos aqui? Não lhe chamam Mariquinha. Tá aqui o objeto indireto, o lhe. Com o objeto indireto mais predicativo, ó. A professora chamou-lhe
De inteligente. Olha aqui, ó. De inteligente. Alguém também. Vamos lá. Outros verbos e suas regências. Então, nós vimos todos aqueles da lista que estavam no início da nossa aula. E agora, os etcéteras. Exatamente. O chegar a, né? Olha só, o i, ó, deve ser introduzido pela preposição a. Você sabe. Aí, por isso, vai gravando os verbos que pedem a preposição a, porque na hora da crase, né? Se você souber qual é a regência do verbo, você não vai errar a questão da crase. Então, não pela preposição em, ó. Vou ao dentista, não vou no dentista. Cheguei a Belo Horizonte, não cheguei em Belo Horizonte, beleza? E o querer? No sentido de desejar, usa-se sem preposição. Então, quando eu quero falar querer de desejar, sem preposição. Quero viajar hoje. Oh, meu Deus, mas não vai dar, Madinha. Não. Mas no sentido de estimar, de ter afeto, de querer a alguém. Então, usa-se com a preposição a. Quero muito aos meus amigos. Exatamente. Agora, a hora do quiz. E nós aí? temos aqui o seguinte, olha só. Ó, o que é regência verbal? Olha só, a regência verbal permite ampliar nossa capacidade expressiva, pois oferece a oportunidade de conhecermos as diversas significações que o verbo pode assumir com a simples mudança ou retirada de uma preposição. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá bom? Então, vamos ver aqui rapidamente. Responda aí, ó. O verbo visar usa-se sem preposição ou com preposição? Qual alternativa está correta? Nós temos na letra A, disparou o tiro visando o alvo. B, visar os documentos. E, viso a uma situação melhor. E aí, amadinho? A gente, ó, o verbo visar, no sentido de alvo, ele é verbo transitivo direto. Verbo visar, no sentido de assinar, também é verbo o quê? Transitivo direto. E o verbo visar, desejo, o que nós temos? Ele vai ser verbo transitivo indireto. Ó, já tô dando uma dica aqui. Já falou tudo. Já falei tudo. Então, vamos lá então, amadinho. Olha só, o verbo visar usa-se com ou sem preposição. É claro que eu já dei a dica e tá aqui a resposta. No sentido de mirar, sem preposição, verbo transitivo direto, disparou o tiro visando o alvo. No sentido de dar visto, né, assinar, é sem preposição também, verbo transitivo direto. Visaram os documentos, assinaram. E no sentido de ter vista, objetivar, regido pela preposição a. Ó, viso a uma situação melhor. Deseja, né? Então, amadinhas e amadinhos. Ó, as amadinhas aqui estão... nós estamos preocupados com vocês. Responda aí. Conseguiram assimilar esse conteúdo? Eu acho que estava bem fácil, não estava não, amadinha? Tava, Mari. Eles são os top da galáxia. Com certeza. Eles sabem tudo. Eu sei que estava só escondidinho ali, lá no fundinho, assim, do cérebro, numa gavetinha, só que quando você começou a falar, clareou tudo. Clareia. Eu falo bem assim, amados, olha só, guarde aí no seu HD. Eu falo assim pra eles, pros amadinhos, um HD, ó, onde vai acumular vários conhecimentos, né? Os ensinamentos que a gente tem. Quem tem gaveta sou eu, né? Vocês já têm HD. HD avançado, né, amado? Então, já tá mandando pra nuvem? A nuvem, né? Mais avançada ainda. Então, amadinhos, que a gente, né, agradece a companhia de vocês. Daqui a pouco, não saia da sala. A gente volta pro nosso momento de revisão. Até lá!